contas feitas, poderemos chegar ao ponto em que estes efeitos da austeridade não vão ficar como mais do que danos colaterais, mas o objetivo essencial está então cumprido, o regresso aos mercados e esta visão do milagre económico? O objetivo principal, regresso aos mercados? Deste programa de ajustamento. Bom, antes de mais, boa tarde. Pois isto é perfeitamente natural que o Commerce Bank diga isto, porque isto mostra o reconhecimento dos patrões do governo português pelo bom serviço que o governo português tem prestado a esses patrões. Agora, repare que ninguém fala sobre como é que estamos neste momento de dívida, como é que vamos estar à saída do chamado programa de apoio da Troika a Portugal em matéria de endividamento do país, em matéria de capacidade de produção do país, o que é que vai acontecer, como é que o país vai encontrar meios para pagar o endividamento com que este governo está claramente a empurrar os prazos do pagamento de empréstimos para depois das próximas eleições legislativas, como toda a gente percebe neste momento que está a suceder, mesmo que à custa do agravamento enorme desse mesmo endividamento. Portanto, o Governo está a praticar exatamente a mesma política de, digamos, espiral a caminho do fundo que acusava os anteriores governos de terem seguido, desde que isso se ponha depois das próximas eleições. E a verdade é que é natural que os credores, que são quem, por via do Governo, manda neste momento em Portugal, saúdem a política deste Governo e que, aliás, permeiem os membros do Governo. E aproveito aqui para chamar isso à colação, permeiem os membros deste Governo ou os seus apoiantes que têm prestado bons serviços à pátria. Isto é, à pátria alemã, não à pátria portuguesa. Eu devo chamar aqui a atenção, porque eu acho que a questão é demasiado séria para ser vista apenas como um fait divers, que quando aqui disse que gente como o Gaspar das finanças e o Álvaro da economia estavam aqui apenas para aplicar aquilo que era o programa de saque do país à conta dos seus patrões alemães em particular, e que no primeiro momento em que tivessem cumprido o essencial da sua tarefa, iam-se embora daqui para fora para os seus tachos no estrangeiro e estavam-se completamente marimbando para o país, pois achou-se que isto era uma botada, que era um exagero, que, enfim, que isto não se pode dizer, e afinal, o Sr. Gaspar, afinal, vai mesmo para o FMI, o Sr. Álvaro Santos Pereira, afinal, vai mesmo para o OCDE, e até esse estrela resplandecente do firmamento jurídico-político português, José Luís Arnaud, vai, depois de ter estado envolvido na negociação dos swaps, em recompensa dos serviços prestados à Goldman Sachs, precisamente para a referida instituição. E, portanto, isto mostra como isto não é um relatório, isto é um comentário que este banco faz e que os mercados, que é outra expressão mítica, também um dia, quando tivermos tempo, era interessante analisarmos esta epistemologia própria da crise, que consiste em disfarçar as realidades políticas e sociais por trás de uma linguagem pretensamente técnica e, portanto, não há cortes, há reajustes, não há despedimentos, há requalificação e, portanto, não há interesses financeiros, são aqueles que se encheram à tripa forra com estes programas ditos de austeridade em relação aos países mediterrâneos do Sul. Os mercados não são outra coisa que não sejam os grandes bancos, os grandes interesses do capital financeiro, e esse é natural que elogiem. Sobretudo quando, após o chumbo de medidas inconstitucionais, o Governo faz aquilo que os seus patrões lhe tinham encomendado, que é reincidir em novas medidas em cima dos mesmos. Mas não acha que esta visão mais positiva dos mercados, dos investidores, pode acabar por traduzir-se também numa melhoria? Mas se o país não produz nada... Se os bancos conseguirem, enfim, voltar a conceder crédito... O que isso significa é pura e simplesmente remunerar bem, digamos, dizer bem, atribuir uma boa classificação àqueles que têm estado a aplicar uma política que é uma política de destruição do país. Porque é preciso dizer isto com toda a clareza. No final da aplicação deste programa da Troika, o que resta é um país mais pobre e mais endividado do que estava antes da aplicação desse programa e recuando os níveis de empobrecimento aos anos 60 e anos 70. Nós temos um país desprovido dos principais
ativos estratégicos indispensáveis para aplicar uma política de desenvolvimento da economia nacional. Nós temos um país com uma imigração a atingir níveis próprios dos anos 60, com um aspecto particularmente grave, que é essa imigração ser agora, sobretudo, da mão de obra mais jovem e mais qualificada. Isto é, o que há de sangue mais novo e mais qualificado é precisamente o que mais sai do país neste momento e, portanto, o que resta é um país retalhado, saqueado, empobrecido, em que se cortou completamente as perspectivas de vida aos velhos, porque se lhes está a cortar nas pensões. E também é interessante verificar como esta medida que está agora desenhada de uma nova SES, para além da sua patente inconstitucionalidade, a vários níveis. Uma delas, por exemplo, é a violação do princípio da unicidade do imposto, visto que nós temos aqui rendimentos sujeitos a imposto que já foram sujeitos a outro imposto. Vai onerar, sobretudo, tenho as tabelas aqui na minha frente, vai onerar, sobretudo, as pensões entre os 1.000 e os 1.300 euros. Não tem nada a ver com atingir, sobretudo, as grandes pensões e milionárias. Trata-se, uma vez mais, de ir em cima dos mesmos. Portanto, dizia eu, quebrando as esperanças de vida a quem já trabalhou uma vida inteira e também quebrando as esperanças de vida àqueles que poderiam ser digamos, a força de levantar o país do estado absolutamente calamitoso em que ele se encontra. E não vale a pena dizer que isto Deixe-me pegar nessas consequências para passarmos para outro Não vale a pena dizer que isto é a visão catastrofista, porque se nós formos pegar relativamente àquilo que são neste momento os indícios das piores situações de crise, aumento da mortalidade infantil, aumento da mortalidade na população idosa, mais, digamos, mais indefesa, a debacle dos sistemas de urgência dos hospitais, que tem estado a ser denunciado nos últimos tempos em virtude desta política de cortes. As viaturas de emergência, as mulheres não podem arrancar porque não há tripulações para elas. A ausência de tomada de medidas para evitar o número de velhos que faleceu em Barda que nem tordos na última vaga de calor. Tudo isto mostra, de facto, que nós estamos a regressar ao país salazarento e bafiento dos anos 60. Garcia Pereira, e pegando aqui nesta ideia das reformas e de que esta pode ser uma oportunidade perdida devido à visão de curto prazo, mas não é esta sempre a visão relativamente de curto prazo dos governantes portugueses, quanto mais não seja uma visão de 4 anos? Eu julgo que é mais do que isso. É verdade, não há visão estratégica e há muito tempo em Portugal. Não há nenhum plano estratégico de desenvolvimento do país, navega-se à vista, e este governo não governa, é preciso dizer isto, este governo não governa, em área nenhuma, não é só na educação, não é só na saúde, não é só nos transportes, não há um único, não é só na agricultura e pescas, não há um único ministério que tenha um plano de medidas que se veja que estão ali articulados um conjunto de medidas destinadas a atingir este objetivo. Há um único objetivo: pôr o povo português, os trabalhadores portugueses, os no ativo e os reformados e pensionistas, a pagar os efeitos da crise, a pagar a política de austeridade. Esse é o único programa que este governo tem. E já agora, convém recordar aqui, porque nós vamos sempre comendo um bocado de queijo e esquecendo das coisas, e há, de facto, eu um dia destes vou fazer aí uma conferência cujo título é, muito curiosamente, por sugestão de um conjunto de médicos, que é a memória da crise ou a falta dela. O atual Primeiro-Ministro, uma das coisas que jurou, pé juntos e perante as câmaras da televisão, foi a de que jamais invocaria as desgraças das governações anteriores para justificar as suas próprias medidas. Bom, está à vista, e o Luís Gomes, sob esse ponto de vista, é um líder representante do governo nesta matéria, está à vista como, a propósito de tudo e de nada, para justificar medidas que são medidas terroristas, medidas antipopulares, medidas que têm um único sinal, que é pôr sempre os mesmos a pagar os efeitos da austeridade e da crise, vem sempre invocar os defeitos e a herança de uma governação, de facto, desastrosa, nós temos absolutamente... Luís Gomes. Pois, mas não se tem, quando não se tem, pois a memória é assim. O seu Primeiro-Ministro, que não é o meu, o seu Primeiro-Ministro, é que repetiu até à exaustão que jamais o ouviriam invocar a anterior governação. Agora, não se passa um dia que não faça exatamente isso. E os seus defensores a mesma coisa. Segundo ponto, também me parece importante, voltemos à posição quanto à Troika. De facto, isso corresponde a uma realidade indesmentível. Nós temos
um governo e umas forças políticas que o sustentam, que têm uma posição de lacaios, as coisas devem ser chamadas pelo nome, relativamente à Troika. Nunca ninguém se questionou sequer qual é o valor jurídico e jurídico-constitucional daquele memorando de entendimento e em que medida é que uma coisa daquelas se pode articular com a lei fundamental do país. Nunca destas almas, que estão de facto vendidas não ao diabo, mas ao diabo de saias e têm como primeiro nome Angela, a senhora Merkel, nunca se questionaram como é possível que funcionários inferiores de instituições europeias se arroguem o direito de opinar sobre o país e as medidas que o país adota e os responsáveis governamentais portugueses aceitem dialogar com os enviados imperiais que aqui desembarcam com ar de ocupantes. Isto mostra bem, isto não são coisas de folclore, nem são coisas secundárias, mostram de facto uma coisa. Nós Luís Gomes, nós não. Eu não chamei ninguém. O governo? Nem a esmagadora maioria do povo português chamou. Mas a verdade é esta. A posição que em Portugal vigora nesta matéria é uma posição de completa submissão em relação à Troika. Não apenas do ponto de vista da aplicação das suas medidas, mas até na própria forma de relacionamento. E eu queria dizer, a propósito do Governo, queria só, muito rapidamente, dizer o seguinte. Depois deixe-me dar só os últimos 30 segundos ao Luís. O Luís Gomes hoje começa e acaba, mas muito bem. Para este Governo, os reformados são um estorvo, os desempregados são os inúteis, os que recebem o rendimento social de inserção, os parasitas, os que metem baixa e recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, uns malandros, e as empresas públicas são apenas um servidor dos dinheiros do Estado. Os reformados podiam morrer, os desempregados podiam emigrar, os doentes deviam trabalhar, as empresas públicas deviam fechar, as que dão prejuízo, ou ser vendidas a privadas, as que dão lucro. Basicamente é isto que pensa o Primeiro-Ministro, uma Thatcher seródia de calças, nos saiu em sorte 30 anos depois do modelo original. Os exemplos que confirmam isto são múltiplos. Desde que tomou posse, mais de metade das pessoas que recebiam rendimento social de inserção ficaram sem ele. Os abonos de família caíram em flecha. A duração e os valores do subsídio de desemprego encurtaram vertiginosamente. Os salários dos funcionários públicos já recuaram mais de 20%. E as reformas e pensões têm sofrido cortes sobre cortes. Fim de citação. O autor destas observações é o conhecido e perigoso esquerdista Nicolau Santos, vice-diretor, subdiretor do Jornal Expresso.